Boa noite, irmãos. Nós iremos dar sequência à nossa meditação no Evangelho de João, capítulo 13. Nós iremos hoje meditar do versículo 12 ao versículo 20, esse capítulo. Semana passada meditamos do versículo 1 ao versículo 11, onde nós vimos ali Jesus lavando os pés dos discípulos, né? Não só isso, mas também vimos ali os relatos do apóstolo João, mencionando sobre o amor de Jesus Cristo para com os seus. O amor de Jesus Cristo para com os seus discípulos, né? Aqueles que são dele. E o apóstolo João, ele destacou muito bem o fato de Jesus ter amado grandemente os seus discípulos. Ter amado, como ele disse, amado até o fim. Não somente isso, mas nós vemos Jesus mostrando a necessidade da purificação que nós temos, né? Ele fazendo a limpeza geral do nosso corpo, a nossa lavagem completa, né? Isso seria a salvação, o simbolismo, né? Que representa a salvação. Ele mostra ali também a necessidade da santificação, que é no lavar dos pés. Nós vimos esse ensinamento quando ele conversa ali com o apóstolo Pedro. Nós vimos, né, irmãos, a grande humildade, demonstração de humildade de Jesus Cristo, ele tendo todos os atributos necessários, né, para que nós, qualquer ser humano na face da terra, se ajoelhasse perante ele e o adorasse por quem ele é e até pelo que ele fez por nós. No entanto, esse Deus, né, e este homem, ele estava naquele momento se ajoelhando e lavando os pés daqueles discípulos, fazendo assim como nós conhecemos na história um papel que era designado a um escravo, a um servo. Então Jesus mostra grandemente ali, através do seu exemplo, um ensinamento aos seus discípulos e a nós também, que somos discípulos. Então aqui no nosso texto de hoje, nós vemos que Jesus ordena, nos dá aqui um mandamento, né? Para que nós façamos como ele fez. Ele deu esse mandamento aos discípulos, que eles façam como Jesus fez. Como ele fez, né? Lavar os pés uns dos outros. Você já lavou o pé de alguém? Eu nunca lavei o pé de ninguém. Na verdade, eu só lavo os meus pés e prefiro continuar lavando os meus pés. Eu não me sentiria muito à vontade tendo alguém lavando os meus pés. Não me sentiria. Principalmente se meus pés estiverem muito sujos. Tá? Porque o contexto aqui é esse. Não é você lavar pés limpos. É você lavar pés sujos. Jesus estava mostrando isso para você. E confesso, irmãos, que é algo que precisa de relacionamento. Não há como nós lavarmos os pés, nós iremos entender um pouco melhor o que seria isso, né? Não há como nós lavarmos os pés uns dos outros se não tiver um relacionamento. Não há como eu lavar os pés de alguém virtualmente, né? Vamos usar os termos usuais. Não tem como fazer isso virtualmente, né? Se há necessidade de um convívio, há necessidade de estarmos juntos para podermos ter essa liberdade de deixar alguém lavar os seus pés ou lavar os pés de uma outra pessoa. É necessário um relacionamento. E era isso que Jesus estava mostrando aqui para você. Jesus não disse para eles, olha, cada um de vocês pega uma bacia e comece a lavar os seus pés. Não, foi isso que ele disse. Ele disse, olha, lave os pés uns dos outros, assim como eu fiz com vocês. Deveriam lavar os pés uns dos outros. E, irmãos, isso é necessário no convívio da igreja para que, como Jesus disse no versículo 35, para que as pessoas nos conheçam como sendo deles, né?
Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Na verdade, essa atitude de lavar os pés, ela é uma grande demonstração de amor uns pelos outros. Amor a Jesus Cristo. Então, aqui nós devemos tentar entender algumas perguntas, algumas questões do nosso tempo. Primeiro, o que seria realmente lavar os pés? Nós sabemos que tem algumas religiões que entendem isso literalmente. E Jesus realmente estava ensinando aos seus discípulos que eles deveriam lavar os pés uns dos outros. Mas, no próprio contexto, nós entendemos que não é bem isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo a eles que eles deveriam lavar os pés uns dos outros. No versículo 12, nosso primeiro versículo, nós podemos entender isso. Diz assim: depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Olha, Jesus deixa em aberto de que o que ele estava fazendo era representando algo que eles deveriam entender e praticar. Ele estava aqui simbolicamente mostrando algo àqueles discípulos que eles deveriam fazer. Não é o ato em si, mas o sentimento que eles deveriam ter e exercer uns para com os outros. O sentimento de humildade e o sentimento de serviço uns para com os outros é o que aqueles discípulos deveriam ter. Que, lembrando, né, nesse contexto, era um sentimento totalmente contrário ao que estava no coração dos discípulos. Na verdade, eles estavam tomados pela soberba, querendo saber quem era maior, quem seria o maior no reino de Jesus Cristo, no reino do céu. E Jesus deixa bem claro que é aquele que serve. E Jesus dá aqui o exemplo. Então, nesse mesmo versículo, nós podemos entender que Jesus não está passando aqui um ensinamento, uma ordem de que deveria lavar os pés uns dos outros. E mais, se essa fosse uma ordenança, como nós temos o batismo e a ceia, nós veríamos esse tipo de ensinamento sendo passado para as igrejas, e isso não foi. Nós não vemos em momento algum alguma referência a este assunto como sendo uma ordenança, algo que a igreja precisaria fazer. Em momento algum vemos isso. Nós vemos o apóstolo Paulo fazendo referência a isso, lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 10. Mas ele cita isso como sendo um elogio às viúvas que tinham tais práticas. Né? Ali ele estava instruindo Timóteo a como cuidar das viúvas e como selecionar as viúvas. E as viúvas que deveriam ser selecionadas, entre as suas características estava essa, de estar lavando os pés dos santos, lavando os pés dos irmãos. Então, exercendo esse serviço de humildade. É isso que o apóstolo estava elogiando nessas irmãs, mas ele não estava instruindo como sendo uma ordem à igreja, uma ordenança que a igreja deveria exercer. Então, o lavar os pés não era... Jesus não estava ensinando que aqueles discípulos deveriam lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés, irmãos, como eu falei, né? Por exemplo, as irmãs acho que entendem melhor disso do que eu. Talvez não, né? Quando se vai numa manicure, você provavelmente, eu imagino que você dá um talento no seu pé para chegar na manicure com o pé limpo, pelo menos, no mínimo, né? Chegar com o pé limpo e cheiroso para a manicure poder fazer a sua unha, preparar direitinho e tal. Se eu fosse numa manicure, né, fazer alguma coisa algum dia, eu provavelmente chegaria com o meu pé brilhando. Por quê? Porque nós não queremos chegar com o pé sujo. Não queremos que as pessoas enxerguem os nossos pés sujos. Geralmente nessas cerimônias, onde as pessoas literalmente
literalmente fazem essa prática de lavar os pés uns dos outros, é isso que eles fazem. Eles lavam os seus pés e quando chegam na cerimônia, um lava os pés do outro, mas lava os pés limpos, pés cheirosos, sem nenhum problema. Não é tão difícil assim, né? Você lavar o pé de alguém que está impecável, já está limpo. Mas, irmãos, o ensinamento de Jesus ele vai mais além disso. Ele vai mais além, mostrando que nós devemos fazer um serviço ao Senhor que às vezes pode ser até desagradável. E vai exigir de nós. Precisamos nos humilhar, precisamos abrir mão de alguns sentimentos nossos para fazê-lo. Precisamos fazê-lo como para o Senhor. Então, como nós devemos lavar os pés uns dos outros? Primeiramente, devemos lavar como servos de Cristo. Para nós lavarmos os pés de alguém, o primeiro requisito é que nós sejamos servos de Cristo. Tenhamos em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque, irmãos, não adianta nenhum serviço que eu possa fazer na obra do Senhor, se eu não ter Cristo em mim, isso não vai servir de nada. Vai ser uma mera cerimônia, uma mera religiosidade, mas não será aceito por Deus. Então, ou seja, eu estarei perdendo meu tempo. Se eu estiver fazendo algo que não seja, eu primeiro não tenha Cristo em minha vida. Aqui no versículo 13, Jesus deixa bem claro isso, né? Vós me chamais mestres e Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Bom, o serviço que Jesus fez é um serviço, como havia falado semana passada, um serviço de escravo. A pessoa, um serviço simples, um serviço visto por outros como desprezível. Mas Jesus fez para aqueles discípulos para dar ensinamento. E nós, irmãos, tendo Jesus como nosso Senhor e nosso Mestre, e Ele deixando-nos o exemplo, nós devemos fazê-lo. E devemos considerá-lo como algo não inferior ao nosso cargo, o nosso cargo de servos de Cristo. Por isso que o primeiro requisito que precisamos ter é ter Cristo em nós. É ser salvo por Cristo. Porque se não for, não adianta. Todo o resto não serve. Tendo Cristo em nós, nós procuramos fazer aquilo que Ele deixou como ensinamento e como exemplo. Lavar os pés uns dos outros e como servos, irmãos, nós fazemos aquilo que nos é pedido. Não fazemos nada mais. E podemos até nos chamar de inúteis, porque fazemos somente aquilo que nos foi pedido. E Jesus nos deixa um ensinamento sobre isso, lá em Lucas. Eu gostaria de ler com os irmãos, Lucas capítulo 17. Lucas 17, versículos 7 a 10. Diz assim: E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar o gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te, assenta-te à mesa. E não lhe digas antes: prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura, dá graças ao teu servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós,
quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então, irmãos, quando nós fazemos qualquer serviço para o próximo, como para o Senhor, nós não devemos considerar como aquilo, como sendo algo grandioso, né? Como se eu estivesse fazendo uma grande coisa. Porque como Jesus disse, eu devo, na verdade, olhar para mim mesmo e dizer, olha, ainda sou um servo inútil, porque eu estou fazendo somente aquilo pelo qual foi ordenado por Deus. Então, não sou uma grande coisa. Porque, irmãos, facilmente nós nos levamos pela arrogância e pela soberba quando servimos, até mesmo quando fazemos serviços humildes, né, considerados humildes para alguém, nós podemos nos soberbecer, achar que estamos fazendo algo muito grande. Mas como Cristo mostra aqui, usando um exemplo de serviço humilde, que era o serviço de um escravo, ele mostra claramente. Devemos nos considerar como servos inúteis, porque fizemos somente aquilo que ele pediu. Nada demais. Nós não nos humilhamos demais. Nós não trabalhamos demais. Nós fizemos somente aquilo que ele nos pediu. Então, Jesus nos mostra que nós devemos olhar para os serviços os quais ele nos deu, como não sendo menores do que nosso ofício, né? Não enxergarmos nenhum serviço do Senhor como sendo muito pequeno, como sendo muito simples. Todo o serviço que nós fazemos como para o Senhor, eles têm a sua importância, têm a sua significância. E precisamos fazê-lo como para. Ainda, nós podemos entender, irmãos, se por exemplo, que quando nós fazemos essas coisas, né, nós não devemos esperar e seremos reconhecidos ou esperar favores de outras pessoas. Nós vimos que Jesus lavou os pés dos discípulos, ele fez e ele falou, ele fez isso. E como nós relatamos semana passada, Jesus lavou os pés de Judas. E naquela mesma noite iria traí-lo. E Jesus sabia disso. Jesus sabia disso. Nós vamos ver isso no texto. Jesus lavou os pés de Pedro. E naquela mesma noite iria negá-lo. E Jesus sabia disso. O Pedro não sabia, mas Jesus já sabia que ele ia fazer isso. Jesus lavou os pés de Tomé. Tá? Por que eu estou citando Tomé? Porque Tomé não acreditou que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Jesus havia falado com os seus discípulos constantemente sobre isso. E ele não creu nisso. Jesus lavou os pés. Jesus lavou os pés de todos os outros discípulos, e todos os outros discípulos o abandonaram quando ele foi preso. Jesus não estava esperando reconhecimento por parte dele, porque não ia ter. Não houve. Na verdade, irmãos, nós, quando fazemos um serviço ao Senhor, nós devemos esperar, às vezes até desprezo ou crítica pelo que estamos fazendo. Mas essas coisas, elas não devem mudar as nossas atitudes, porque nós não estamos fazendo, a nossa motivação não está nos elogios ou no reconhecimento. A nossa motivação está no Senhor. Porque estamos fazendo para os. Quando as críticas ou qualquer outra coisa nos desmotiva de fazer o serviço do Senhor, devemos nos questionar
para quem que eu estou fazendo? Por que que eu estou fazendo? Se eu estou servindo alguém, por que que eu estou servindo? Qual é a motivação? É o reconhecimento? É o elogio? Se for, irmãos, nós estamos fazendo com a motivação errada. Nós devemos sempre fazer para o Senhor, para o engrandecimento do Senhor, como obediência. Então, não devemos esperar reconhecimento, porque às vezes não teremos. Teremos, pelo contrário, críticas, né? Como eu disse no início, irmãos, o lavar os pés de alguém leva-nos a um relacionamento. Nós não temos como lavar os pés de outra pessoa se não tiver um contato com ele, não tiver um relacionamento, se não conhecer a pessoa. Nós precisamos ter um conhecimento para poder mostrar os nossos pés sujos. O que seriam os nossos pés sujos? Os nossos pés sujos, muitas vezes, são os nossos pecados. Os nossos pés sujos, muitas das vezes, é o nosso sofrimento. As coisas pelas quais passamos neste mundo, porque sujamos os nossos pés andando neste mundo. E para que outra pessoa lave os meus pés, é necessário que eu fale que os meus pés estão sujos. Não estou dizendo que você deva lavar, que você deva falar sobre os seus problemas a qualquer pessoa. Não estou dizendo isso. A Bíblia também não diz isso. Que devemos falar sobre os nossos problemas para qualquer pessoa. Não. Para falarmos dos nossos problemas, nós precisamos ter um relacionamento de confiança, de honestidade com a pessoa. Para que nós possamos falar sobre os nossos problemas e essa pessoa possa nos auxiliar, possa lavar os nossos pés. Irmãos, é isso que o texto nos ensina. Precisamos desenvolver um bom relacionamento. Precisamos nos relacionar ao ponto de mostrar os nossos pés sujos. E a pessoa, e podemos lavar, né? Os pés uns dos outros. Eu não sei se já aconteceu com vocês, né? Mas eu já ouvi de pessoas, relatos de pessoas que já aconteceu, e comigo já aconteceu também. De estar em um momento de aflição, de dúvida, e de repente ouvir uma mensagem e essa mensagem trazer resposta, refrigério, descanso. De certa forma, aquele pregador, aquele irmão que trouxe a mensagem, ele lavou. Nós podemos lavar os pés uns dos outros, irmãos, com palavras de exortação, ensinamento. Usando a palavra do Senhor, porque é ela que nos ensina, ela que nos exorta. Sempre que falo, às vezes as pessoas colocam muito a questão do lavar pés no você realmente, literalmente, ajoelhar e lavar os pés do seu irmão. Não, às vezes é uma simples palavra. Às vezes o serviço exige o serviço e às vezes é um outro tipo de serviço. Mas nós devemos buscar lavar os pés uns dos outros. E Jesus disse aqui no versículo 17, na verdade eu gostaria de ler o versículo 16 e 17.
Na verdade, eu vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Bom, Jesus está colocando aqui, né, como ele é, Senhor e Mestre. E quem é que nos enviou? Jesus. Quem é o nosso Senhor? E se ele nos manda fazer algo, o que nós devemos fazer? O obedecer, irmãos, está muito além de você fazer com reclamação, com a murmuração. O obedecer ao Senhor é fazê-lo com uma alegria. Como ele disse no versículo seguinte, né? Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. É fazê-lo com uma alegria porque fazemos como para o Senhor. Não por causa das pessoas, mas por causa do Senhor. Às vezes nós ouvimos testemunhos de pessoas que fizeram grandes coisas e a gente, puxa vida, como essas pessoas conseguiram fazer essas coisas? Porque elas estavam fazendo como para o Senhor. Diferente de muitas das vezes que nos leva a fazer as coisas é o reconhecimento, são motivações erradas. Eu não conheço, né, não conheci pessoalmente, infelizmente, mas eu ouvi de algumas pessoas sobre o pastor Steve, americano, um homem muito inteligente, que veio, como nós bem sabemos, um país de primeiro mundo, e veio para um país de segundo, terceiro mundo e foi para o interior do interior desse país, com a sua família, para pregar o evangelho, para servir as pessoas. Isso, irmãos, é você lavar os pés, você ajudar com o ensinamento da palavra de Deus, você abrir mão de outras coisas no serviço do Senhor. Não somente ele, mas muitos homens. Talvez você tenha alguém em mente. Muitos homens, eu já li de vários homens que abriram mão de coisas para o serviço ao Senhor. E serviços, irmãos, quando nós olhamos, falamos, nossa, que serviço humilhante. Mas eles estavam fazendo como para o Senhor. E era impressionante a alegria com que essas pessoas faziam. O que nos motiva a fazer as coisas? Ser lavar os pés dos nossos irmãos. Por que nós devemos lavar os pés uns dos outros? Porque o Senhor fez e ordenou que fizesse. Devemos lavar os pés porque é um mandamento de Jesus Cristo. E nós, como servos dele, devemos obedecer. Devemos estar prontos a servir. Irmãos, para lavarmos o pé de alguém, ou para deixarmos com que alguém lave os nossos pés, você percebe que nós precisamos nos sentir vulneráveis para isso. Sabe quando nós nos sentimos, eu, pelo menos, poderia imaginar imagina uma situação onde eu me sentiria invulnerável, ou vulnerável, desculpa, vulnerável na doença. Quando o meu corpo simplesmente não responde. Eu preciso de alguém para passar aquilo que o meu corpo.
E sabe, nessa hora, sabe o que acontece com o meu orgulho? Eu tenho que engolir ele. Não que eu me torne humilde de uma hora para outra, mas simplesmente eu engulo. E a palavra de Deus, ela está dizendo para mim ser assim todo com os meus irmãos. Não deixar que o orgulho saia, mas que seja tomado por humildade ao ponto de me sentir vulnerável, ao ponto de me sentir à vontade de deixar com que o meu irmão me ajude com problemas pessoais, com problemas particulares, que eu tenha confiança nele, que ele tenha confiança em mim, que eu o ame, que ele me ame. Quando nós falamos de lavar os pés, nós logo lembramos de pessoas bem próximas. Pessoas bem próximas. Você tem coragem de deixar ela lá? Eu tenho coragem de deixar minha esposa lavar meus pés? Ninguém mais, mas minha esposa pode lavar meus pés todos os dias se ela quiser. Me sinto à vontade para mostrar os meus pés sujos para ela. E nós precisamos sentir a vontade assim, uns com os outros, com qualquer um. Para que possamos, irmãos, estar fazendo o serviço do Senhor. O serviço de Cristo. Para que estejamos obedecendo ao mandamento do Senhor. Lembrando, lavar os pés não é literalmente, não necessariamente lavar os pés, mas é no auxílio com coisas pessoais. Digo, irmãos, que essas coisas, como o pecado, essas coisas, são mais difíceis de mostrar do que os nossos próprios pés. É muito fácil, né? A gente chegar aqui na igreja, ô irmão, tudo bem? Bater a mão, mostrar que está tudo bem, que meus pés estão limpos e ir embora. Mas, no entanto, meus pés estão imundos. A minha vida está repleta de problemas. Eu estou uma vida de pecado. Isso é ter os pés. E Jesus quer que nós tenhamos um relacionamento, aqueles discípulos tivessem um relacionamento ao ponto deles se sentirem à vontade de mostrar os seus pés sujos e terem eles lavados pelo seu irmão. Aqui no nosso texto, quando Jesus termina de falar sobre este assunto, ele abre aqui um parêntese, né? Ele encerra mencionando e dando aqui um alerta para os discípulos sobre aquele que o trairia. Versículos 18 em diante. Não falo de todos vós. Vou ler o 17 para ficar completo o entendimento, tá? Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós. Eu bem sei o que tenho escolhido. Mas, para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Sobre quem Jesus está falando aqui? Sobre Judas Iscariotes. Sobre aquele que o trairia. Quando ele fala assim, não falo de todos vós, ou seja, o que esse serviço que eu estou passando a vocês, lavar os pés, não é a todos vocês. Porque haveria um entre eles que o trairia. E como ele descreve aqui, citando lá Salmos 41, versículo 9, né? O que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus estava falando àqueles discípulos sobre a traição de Judas. Que Judas o trairia. E ele seria entregue na mão dos pecadores, e seria crucificado e seria morto. Era por isso que ele estava falando que Judas o trairia, que ele seria morto, mas que isso não desanimasse aqueles discípulos. Que a sua fé permanecesse firme no Senhor.
Por isso ele estava vendo. Para que quando acontecesse, eles continuassem crendo que ele era o Senhor. E ele era Deus. Como ele diz no versículo seguinte, né? Desde agora vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Então, Jesus estava aqui, irmão, de certa forma, podemos entender, confortando aqueles discípulos, dando uma palavra de ânimo a eles. Olha, quando estas coisas acontecerem, quando eu for traído, continue firmes. Eu estou falando isso para que vocês acreditem que eu sou. Irmãos, é difícil nós falarmos sobre o que Judas fez e não trazemos isso para nós. Judas foi um dos homens mais privilegiados que já existiu. Ele andou próximo de Deus. Ouviu a palavra de Cristo. Ouviu dos milagres de Cristo. Viu os milagres, ouviu os ensinamentos de Cristo. Ele teve os seus pés lavados por Cristo. Ele também pregou com os outros discípulos quando foram enviados a pregar. Também pregou. Talvez até expulsou o demônio. Em nome de Cristo. Mas esse Judas, irmãos, ele nunca teve o seu corpo lavado. Ele teve os seus pés lavados exteriormente, como uma cerimônia, mas interiormente aquele homem continuava. Judas não tinha Jesus como sendo Senhor da sua vida. Por isso que ele traiu Jesus. Irmãos, nós sabemos que muitas são as pessoas, né, que já adentraram o nosso meio, e vão continuar adentrando o nosso meio, que entram e saem, e têm a sua participação até significativa, mas que, como o apóstolo disse, eles saíram do nosso meio porque não eram. Provaram coisas boas, ouviram de Cristo, viram também grandes coisas feitas pelo Senhor, mas não creram. Que não seja assim, irmãos, com nenhum de nós. Esse tipo de ensinamento, de lembrança sobre o que Judas fez, serve para nós estarmos sempre nos questionando. Onde está depositada a minha fé? Eu sou do meu Senhor? Eu pertenço a Ele? Cristo me comprou com o seu precioso sangue? Deus está sempre respondendo a essa pergunta. Judas com certeza não pertencia. Cristo não o comprou com o seu sangue. Por isso ele era um condenado. No versículo 20, Jesus diz assim: na verdade vos digo, se alguém recebe o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Aqueles discípulos, assim como nós, somos embaixadores de Cristo. Somos enviados por Ele para anunciar os seus ensinamentos, para anunciar o Evangelho de Cristo. E todo aquele que recebe esse Evangelho, recebe a Jesus. E quem recebe a Jesus, recebe aquele que o enviou, recebe o Pai. Então, irmãos, não há como as pessoas se converterem a Cristo se elas não ouvirem o Evangelho por nós.
E não há como as pessoas verdadeiramente serem filhas de Deus se elas não crerem. Que nós sejamos esses instrumentos usados pelo Senhor. Que nós sejamos obedientes ao nosso Senhor e, como servos, façamos aquilo que Ele nos ordenou. Pegar o Evangelho, anunciar a salvação de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que o Senhor nos ajude a estarmos sempre no seu serviço, fazendo com grande humildade, com grande alegria, tudo aquilo que Ele nos dá para fazer, porque fazemos como para o Senhor. Deus abençoe. Obrigado pela atenção.